pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET de Matemática, volume 4, 2021, do segundo ano do ensino médio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e vamos para as questões. Então, vamos à resolução das questões da semana 1 do PET de Matemática, do segundo ano do ensino médio, é o PET volume 4. Nesta primeira semana, o PET está trabalhando com medidas, com geometria, com geometria espacial e sólidos geométricos. Ele traz aí uma apresentação com vários conceitos e postulados. Então, fala sobre ponto, reta, fala sobre os postulados da reta, do plano. Então, é importante que antes de passar para as questões, você faça a leitura aí para poder compreender todos esses postulados, né? E a partir daí, nós vamos para as questões. A questão número 1. Diz que a seguir foram feitas afirmações sobre geometria espacial. E a gente vai assinalar aquela ou aquelas que estiverem corretas. A primeira diz que toda reta paralela a dois planos não paralelos é paralela à interseção desses pontos. Então, nós vamos marcar a primeira questão porque ela está correta. A outra diz que toda reta que contém dois pontos de um plano pertence a esse plano. Essa aqui também é um postulado, é uma alternativa que condiz com a realidade, ela está correta. A terceira diz que a partir de 4 pontos não coplanares são definidos exatamente 4 planos distintos. Essa aqui também é uma alternativa correta. Essa terceira afirmativa aqui, a gente pode confirmar isso através de uma combinação, né? Então, lá nos postulados, vocês vão ler que 3 pontos são necessários para formar um plano, né? Então, se eu tenho 4 pontos aí, no caso não coplanares, né? Todos eles não pertencentes aí ao mesmo plano, quantos planos eu poderia fazer exatamente? Então, eu posso fazer essa combinação desses 4 pontos, tomados 3 a 3, já que eu preciso de pelo menos 3 pontos aí para formar um plano. Quando a gente resolve essa combinação, olha, chegando aqui já na etapa final, eu posso dividir o 3 fatorial pelo 3 fatorial e, de fato, o resultado aqui é 4. Então, como foi afirmado lá, são exatamente 4 pontos distintos, né? São definidos exatamente 4 pontos distintos. Depois, a próxima afirmativa diz que 3 retas concorrentes num único ponto definem um único plano. Isso também não é verdade, né? Não é um único plano que é definido, então nós não vamos marcar. E a outra diz que toda reta perpendicular a duas retas não paralelas pertence ao plano definido por essas duas retas não paralelas. Pode acontecer, mas não dá para afirmar que toda a reta obedece aí ao que está escrito nessa afirmativa, então nós também não vamos marcar, ela também não é correta. Portanto, as 3 primeiras alternativas aí na número 1 são as afirmações corretas que nós devemos assinalar. Dando prosseguimento, a questão número 2, ela diz o seguinte: sobre as posições relativas de retas no espaço, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, a gente vai ler cada uma das afirmativas e ver aí sobre qual tipo de reta essa afirmativa está falando. A primeira diz que não possuem pontos em comum e passam por um mesmo plano. As retas que não possuem planos em comum, pontos em comum e passam pelo mesmo plano, são as retas paralelas. Então, aqui a gente começa com 5. Depois, nós temos a seguinte: estão sempre no mesmo plano. Nós vamos marcar aqui a número 1. As retas que estão sempre no mesmo plano são as coplanares. Depois, nós temos não possuem pontos em comum e estão em planos distintos. São as retas reversas, aqui é o número 2. Depois, estão no mesmo plano, em um mesmo plano, e possuem pontos em comum. Então, são as retas coincidentes. Aqui não falou que elas possuem apenas um ponto em comum, né? Então, elas possuem seus pontos em comum. Então, são as retas coincidentes, aqui é o 6. O 4 diz que formam um ângulo reto entre elas. Isso aqui, pessoal, são as retas perpendiculares, né? Elas se encontram em um único ponto e formam aí ângulo reto. Então, aqui nós temos o 4, são perpendiculares.
E por fim, diz que estão aí no mesmo plano e formam um ângulo entre elas. Então, um ângulo qualquer, nós temos aí A3, são as retas concorrentes, né? Então, elas se encontram num único ponto e formam um ângulo. Aí, não necessariamente um ângulo reto, como no caso das retas perpendiculares, né? Então, tá aí para vocês conferirem a sequência correta na questão número 2. Vamos adiante para a questão número 3. Aí, a 3 diz o seguinte: sobre os postulados de geometria espacial, é incorreto afirmar que. Então, nós vamos achar aí a alternativa, né, o postulado que está incorreto. A letra A diz que se uma reta existem infinitos pontos, logo, quaisquer dois pontos definem uma outra reta qualquer. Bom, essa aqui já é incorreta, né? É como se estivesse falando aqui o seguinte, ó, eu tenho uma reta, sobre essa reta existem infinitos pontos, né? Que a gente pode marcar aqui, e dois pontos que estão nessa reta, ó, elas teriam ali uma reta, poderia até formar aqui, mas é uma reta coincidente, né? Então, essa questão aqui é a que está incorreta. A letra A é o nosso gabarito aí, já que quer que marque a incorreta. A letra B fala que infinitos planos passam por uma reta. Está correto. 3 pontos definem um plano se somente se não estiverem alinhados. Também está correto. Para definirmos uma reta, precisamos de 2 pontos quaisquer. Também é um postulado, né? Então, preciso pelo menos 2 pontos aí para definir uma reta. E existem infinitos pontos e infinitas retas no plano, também está correto. Então, o gabarito aqui, na número 3, é a letra A. A questão número 4, ela diz para considerar duas retas R e S no espaço e 4 pontos distintos, A, B, C e D, de modo que os pontos A e B pertencem à reta R e os pontos C e D pertencem à reta S. Entre as afirmações abaixo, aí nós temos, né, se as retas A, C e BD são concorrentes, então R e S são necessariamente concorrentes. A segunda afirmativa diz que os triângulos ABC e ABD serão sempre coplanares, ou seja, sempre pertencentes ao mesmo plano. E a 3 diz que se a reta AC e BD forem concorrentes, então as retas R e S são coplanares. Analisando aqui, então, todas essas afirmações, a gente vai poder perceber que a única que é verdadeira é a terceira. O nosso gabarito correto aqui é a letra C. Então, o que a gente tem? A primeira diz que se as retas AC e BD são concorrentes, então R e S são necessariamente concorrentes. Isso não é verdade, olha. Então, na letra A, ela é falsa, por quê? Não necessariamente as retas são concorrentes. É possível você fazer uma construção aqui, ó, em que as retas são paralelas e A, C e BD, o D aqui saiu, mas dá para a gente enxergar o que está falando aí no desenho. Então, o fato das retas AC e BD serem concorrentes não necessariamente faz com que as retas R e S sejam concorrentes. Então, a gente consegue colocar um exemplo aí que desmente, portanto, ela é falsa. Não necessariamente R e S são concorrentes. A segunda fala que os triângulos ABC e ABD que podem ser formados, eles serão sempre coplanares. Significa que eles teriam que ser sempre no mesmo plano. E a gente consegue ver aqui pelo desenho que é possível você ter a construção aqui de dois triângulos, olha, o ADB, né, e o ABC, e eles estão em planos diferentes, então também é falso. Portanto, a única verdadeira aí, a única que a gente pode afirmar que é verdadeira é a letra C, né? Se AC e BD são concorrentes, então as retas R e S elas são coplanares, elas são pertencentes ao mesmo plano. Portanto, o gabarito correto aí é a letra C. E aqui a gente tem a justificativa, esses desenhos aí eu tirei, a fonte foi do curso Mentor, para a gente poder visualizar aí porque a A e a B eram falsas, ok? Então é isso, eu encerro aqui a correção da primeira semana do PET volume 4, né? O PET do segundo ano, volume 4. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe o vídeo. Até a semana 2 de correção. Bons estudos, forte abraço!